Vai lá. Não, só pega. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de setembro de 2014, é uma segunda-feira, e o nosso verbete é de número 3132. Ele tem 6 páginas, 74 logias e 11 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o prumo ortopensênico, da especialidade homeostaticologia. E ele foi redigido por mim mesma, Dulce Dal. O prumo ortopensênico é a postura ou recurso técnico da emissão homeostática de pensamentos, sentimentos e energias, adotado pela consciência homem ou mulher, condicionando a retidão cosmoética e o eixo evolutivo pessoal, influenciando e ou alterando positivamente realidades e para-realidades, intra ou extraconscienciais, a despeito de adversidades ou contratempos. E aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da ortopensenidade, a autodeterminação na manutenção da ortopensenidade, sustentando o firme propósito de não pensar mal, a auto-ortopensenidade a favor de si próprio, a força ortopensênica das consciências amparadoras, soerguendo a pensenidade da consciência predisposta, a força auto-ortopensênica enquanto usina pessoal de fraternidade. A força ortopensênica podendo alterar o próprio destino a cada pensene emitido. A base tenepsista enquanto fulcro de força ortopensênica. E aqui na fatologia, o fio condutor da homeostasia pessoal, a conformação autoimposta da harmonia intraconsciencial, a irresistibilidade do megafoco traforista, o otimismo racional, o carregamento no PEN, a apreensão lúcida das diversas facetas da realidade, as benesses dos pensamentos homeostáticos, as dádivas dos sentimentos positivos, as vantagens intrafísicas auridas pela manutenção das energias positivas, a qualificação da autocapacitação interassistencial. E aqui na parafatologia, o toque do amparador extrafísico, alinhando o prumo ortopensênico do tenepsista, a solidariedade do amparo de função, promovendo o vislumbre de neoperspectiva otimista, a solução parapsíquica, refinando o prumo ortopensênico, a assunção da responsabilidade pela homeostasia pessoal multidimensional. E na argumentologia, a gente destaca aqui algumas listagens. Tem uma com as reações, né? Então, são exemplos de 11 episódios passíveis de ocorrerem ao longo da nossa existência, podendo atuar ao modo de crises de crescimento aos pré-serenões, exitosas ou não, em função da força ortopensênica atuante. Depois tem os indicadores, com 25 especialidades propulsoras do prumo ortopensênico, seguidas de questões relativas a reações, condições ou posturas da consciência predisposta às respectivas vivências ou reciclagens. E na remissiologia, nós destacamos a auto-ortopensenização, a equilibriologia, a linearidade da autopensenização, a ortopensenidade e ortotes. E na frase enfática, o prumo ortopensênico amplifica, pela cosmoeticologia, a lucidez do pré-serenão nas diversas injunções existenciais, semeando a fraternidade e o equilíbrio no holopensene planetário.
Na questionologia, você, leitor ou leitora, usufrui das benesses do prumo ortopensênico? Em escala de 1 a 5, qual o grau de proatividade evolutiva nos holopensênios das realidades e para-realidades circundantes? E na bibliografia específica, nós temos, então, 3 fontes bibliográficas. Agora, pessoal, antes da gente entrar mais aí nos debates, né, do verbete, eu queria chamar a atenção para vocês, fazer um convite aqui para esse sábado, dia 6/9, das 15h30 às 17 horas, para quem é residente aqui em Foz do Iguaçu, tem o início de um grupo de estudos da interassistencialidade, com base no livro Homo Sapiens Reurbanizados. É uma atividade gratuita e vai ocorrer na sala da Unicim. E essa atividade está sendo promovida pela Pré-IC de TENEPS e apoio do CAEC. Então, todo mundo convidado. Tem também o curso de Tenepsologia, Teoria e Prática da TENEPS. Esse curso interessa aí a todo conscienciólogo, né, todo tenepsista. Então, esse curso vai ocorrer de 29 de setembro a 2 de outubro, segunda quinta-feira, das 19 às 22, no pavilhão parapedagógico aqui do CAEC. Então, pessoal, todos convidados. O curso vai ter a participação dos professores Amaro Krob e Valquíria Krob. Então, ele tem as bases da TENEPS, o cotidiano do tenepsista, a consolidação da TENEPS e a TENEPS avançada. Agora, eu queria dar umas notícias. Eu estive essa semana na Bienal do Livro, em São Paulo, que foi uma atividade coordenada, né, pela Editares, que é a nossa editora, e o IIPC, especificamente os voluntários do IPC São Paulo, né, que estiveram mais presentes nesse evento. Então, a gente tinha um estande da Conscienciologia e foi muito interessante a quantidade de autores presentes, né? Foram mais de 20 autores que participaram de mesas redondas, talk shows, mini palestras, né? Sempre lá no estande da própria Editares e IPC. E claro que todas as instituições, as ICs, participaram, inclusive financeiramente ajudaram a manter essa atividade, né, que a gente sabe que é uma atividade dispendiosa. Assim. A feira tem praticamente 9 dias de duração. Né? E, paralelamente a isso, a Editares lançou a revista da Associação Internacional Editares, ano 1, número 1, de 2014, né, que é a GESCONS. E a capa dessa revista é muito interessante, não sei se dá para ver, acho que é melhor virar assim. É justamente a GESCONS, e a capa, ela privilegia o lançamento do livro Zéfiro. Para quem não sabe, o Zéfiro é um livro recém-lançado pela professora Mabel Teles. Ela lançou o livro na feira, inclusive, já tinha lançado aqui em Foz do Iguaçu. E esse livro é muito interessante porque ele tem alguma coisa bastante inovadora em termos de biografia. Ele justamente é Zéfiro, para quem não sabe, porque Zéfiro é a personalidade extra do professor Valdo Vieira, ou seja, é a identidade extra dele de quando ele se manifesta no período intermissivo, além da vida intrafísica. Então, há alguns séculos, ele tem essa identidade, que é como ele é conhecido pela maioria das consciências que ele mantém, vamos dizer assim, faz assistência e mantém contato, né, em níveis assim mais próximos do nosso, vamos dizer assim. E a gente não está falando especificamente de comunexes assim, super evoluídas, a gente não sabe exatamente como é que isso acontece. Mas, enfim, a identidade extra dele foi criada, esse conceito ele é bem novo, foi o professor Valdo que propôs, e justamente é a questão dessa identidade ser criada em cima de vida ou vidas que a pessoa teve e na qual ela foi, especificamente na criação de
de um nome, né? Foi uma vida que ela teve, que ela era conhecida com aquele nome e ela fazia muita assistência. Então, essas pessoas a quem ela ajudou passaram a reconhecê-la e a denominá-la com aquele nome. Então, essa biografia, o livro da professora Mabel, é muito interessante, porque justamente ela conta, ela faz um apanhado, né? Foram muitas horas de gravação de entrevista com o professor Valdo, e o livro é feito em cima dessas pesquisas, da fala dele e das pesquisas em geral da professora Mabel Telles. Então, vale a pena, para quem não tem ainda o livro, quem não leu, não ouviu falar, vale a pena, é muito interessante, principalmente para quem estuda Conscienciologia, né? É uma maneira da gente adentrar com mais profundidade no micro-universo do propositor da Conscienciologia. E a gente tem também, que eu queria falar para vocês, é essa questão do livro, está aqui, do léxico de ortopensatas, que tem uma promoção do professor, da Editares também, e o léxico, então, você consegue adquirir com 20% de desconto, e com isso você ajuda a publicação. Porque, para quem não sabe, também o léxico está sendo escrito, praticamente ele já finalizou esses 2 primeiros volumes, e justamente é para a gente ajudar na publicação. E você consegue, então, 20% de descontos de desconto e sai por R$ 272. É o novo tratado do professor Valdo. E com isso, então, você contribui, né, para a publicação dessa nova obra. Com esse desconto, você só consegue ele antes da publicação propriamente dita, que eu não sei a data precisa, mas já está em revisão finalíssima. Então, com certeza, nos próximos meses, talvez no próximo mês, ele vai estar sendo lançado. Agora, pessoal, a gente tem aqui, então, também, eu preciso complementar... Dulce, permitiria, poderia fazer uma apreciação rápida sobre como você sentiu lá a Conscienciologia na Bienal lá? Ah, sim, deixa eu falar da Bienal, atualizar mais, né? A professora Keiko foi comigo, né? A gente encontrou na sexta-feira, depois se quiser complementar, tá, Keiko? A Keiko participou lá com a gente nas atividades. Olha, a Bienal, para quem nunca foi nessa Bienal de São Paulo, é um evento muito cheio, muito concorrido, e ele tem um público-alvo muito diferente do nosso público usual. Então, é muito interessante você ver um estande da Conscienciologia inserido num holopensene tão adverso, tão diferente do nosso, né? Então, é um público basicamente jovem, tem muitos professores, muito adultos também, comparece, mas fundamentalmente muitos adolescentes, né? Então, é interessante a gente ver essa diversidade, sabe, Cardio? E também, o que é muito sério é você ver a quantidade de autores presentes no estande da Conscienciologia. Então, você tem aquela diversidade de livros, os tratados, é claro, os principais livros, e as pessoas comparecem, elas vão, elas se interessam, muita gente nova participa, pelo menos das atividades que eu fui, né, tinham várias pessoas que nunca tinham ouvido falar de Conscienciologia. É claro que você não pode aprofundar muito, você não tem como discorrer sobre conceitos assim mais profundos, né, mais complexos da Conscienciologia. Mas é uma excelente oportunidade, de todo modo, de fazer aquela TARES assim, inicial, né? E aí a gente encaminha para as palestras gratuitas, né? Para o próprio site das tertúlias e os próprios cursos da Conscienciologia, entendeu, Cardio? Então, a gente dá aquele banho de loja sobre a Conscienciologia, porque o stand ele ficou muito bem localizado, numa esquina, e eu não tenho número, eu realmente não tenho esse número de pessoas que passam ali diariamente, e no evento como um todo, mas com certeza tinha muita gente. Eu conheço uma pessoa, eu tenho uma sobrinha que é gerente de marketing de uma grande editora, e ela, claro, passou o evento todo na Bienal, e ela me disse que esse ano a editora que ela trabalha, em 3 dias, vendeu tudo
vendeu o correspondente à Bienal anterior. Estava muito cheia a Bienal, muito, principalmente final de semana. A gente tinha até dificuldade de caminhar. E aí fica um apelo, se é que a gente tem alguma voz perante isso, mas um apelo para os organizadores ampliarem o espaço para dar mais conforto. E eu tenho certeza que se o ambiente é mais confortável, as pessoas vão aproveitar mais e vão querer voltar, né? Visitar mais a Bienal, tá certo? Eu achei, assim, nesse sentido que você comentou, o público diversificado, né, a participação do IPC e editários nesses eventos é importante para resgatar pessoas. As pessoas que, eventualmente, né, não conseguiu recuperar cons da própria intermissividade, é uma oportunidade. Teve vários comentários, né, crianças e adolescentes interessados, né, inclusive fizeram, né, experiência lá de trabalhar as energias, né? Então, e outra questão que eu observei, que de tema assim de parapsiquismo, havia a banca do espiritismo, né, do Chico Xavier, e do IPC, apenas duas bancas, né, dois estandes, né, que falavam assim especificamente de parapsiquismo. Isso me chamou a atenção também, né? Isso é bem sério, bem importante, assim, o valor, né, da gente estar ali presente e a importância de suscitar, de levantar pelo menos uma lebre, uma curiosidade dessa realidade multidimensional, né, que é tão diferente assim do todo ali presente. Tudo bem, Ricardo? Deu para dar um panorama aí? Agora, pessoal, em termos de mega análise aqui do verbete, a gente tem então essa mega análise, como vocês sabem, ela é feita pela equipe da Enciclosápios, Marilene Raganin, a Pilar Alegre e a Socorro Frazão. Então, vamos lá. Postura, megafoco, traforismo, sustentáculo, ortopensene, cosmoética, harmonia, ataraxia, recurso, retidão, reciclagem, paraconfiança, psicossomatologia, mentalsomatologia, energossomatologia, interassistenciologia, homeostaticologia, benevolenciologia, transafetivologia e autovitimologia. Agora a gente tem aqui algumas perguntas, vamos então dar andamento aqui, prosseguimento. A verbetógrafa em pensinologia, ele pergunta, na página 1, final da primeira linha, em meio a tantas pressões externas cotidianas, como otimizar a nossa autodeterminação na manutenção da ortopensenidade, sustentando o firme propósito de não pensar mal? Bom, eu penso que, claro, quanto mais pressão tem no holopensene que você vive, quanto mais adverso ele é, mais vai exigir uma disciplina, né? Uma força mesmo de vontade para você manter esse firme propósito de não pensar mal. E eu penso que algo assim muito importante é você não negligenciar com o trabalho das próprias energias, porque se você se mantém mais rígido energeticamente, isso pode ajudar de uma maneira mais enfática a você manter essa ortopensenidade no sentido de você realmente não pensar mal, porque isso é uma questão de vontade mesmo, né? De você manter aquele firme propósito e aquela intenção de pensar o bem, o melhor possível das pessoas e dos ambientes e dos cenários em geral. Então, esse trabalho com as energias para deixar você mais equilibrado com você mesmo e mais, vamos dizer assim, isento de companhias externas, né? Porque a gente sabe que essa questão do pensamento não cosmoético, de você pensar mal das pessoas ou das coisas, ele é retroalimentado principalmente pelas energias circundantes, as energias gravitantes e, claro, as consciências que vão estar ali sendo atraídas por aquele holopensene, né? Então, é fundamental você buscar manter essa rigidez, fazer o máximo de AV que você possa, mexer com as energias o máximo possível no seu cotidiano, principalmente se você está num ambiente mais difícil, né? Mais carregado, assim, mais adverso mesmo, né? Às vezes faz parte da vida
A gente acabou de chegar, né, de São Paulo, uma cidade, mega cidade, então é muito interessante e muito didático esse tipo de contraste, de perceber a diferença entre uma megalópole e uma cidade do porte de Foz do Iguaçu, por exemplo, de você perceber essa diferença holopensênica. E o quanto é importante a pessoa que não mora num lugar tão homeostático em termos de... Não que não exista também ambientes nosográficos, mas é em termos de percentual, né? Então, se você vive numa cidade maior, mais populosa, com mais engarrafamento, com mais poluição, com mais pressão de pessoas se apertando nos metrôs, etc., etc., é claro que o holopensene fica mais difícil, mais carregado. Isso exige mais de quem mora lá. Então, a gente tem que dar valor para essas pessoas e entender que isso vai exigir também um reforço, vamos dizer assim, de mobilização energética e, claro, de ortopensenidade de um modo geral, de pensamentos, de emoções, né? E das energias. Agora, na pensenologia, na página 1, sexta linha, ele pergunta, você poderia falar sobre a força auto-ortopensênica enquanto usina pessoal de fraternidade? Por que teimamos tanto em subestimar nossas forças? Olha, eu penso que a gente teima em subestimar porque é mais confortável, é mais cômodo, né? É muito melhor você se manter numa condição de se auto-vitimizar, de se colocar menor do que você é, ou de você poder menos do que você pode de fato. Enfim, de subestimar as forças pessoais, porque fica mais cômodo viver assim. Você vai ter menos responsabilidade, é tudo um auto-engano, né? Mas para você vai ter menos responsabilidade de ter que fazer certas coisas, de ter que enfrentar certos obstáculos, ou de ter que superar certos trafares, né? Certos posicionamentos não tão desejáveis, né? É a tal história, se você tem um pós-doutorado, não vai ser exigido de você ler um livro infantil, né? Vai ser exigido, no mínimo, você ler um tratado, ou quem sabe escrever. E é mais fácil, então, você se manter como se você tivesse só um curso preliminar, um obralzinho, né? Que isso vai te dar mais, vai dar pra gente em geral, né? Eu acho que isso é um problema nosso de pré-serenões de modo geral. E essa questão da força auto-ortopensênica enquanto usina pessoal de fraternidade é justamente dentro desse conceito. Se a questão da pensenidade depende especificamente de cada um de nós, é alguma coisa realmente intraconsciencial, movido pela nossa força de vontade, é claro que se eu carrego isso em sentimentos elevados, eu vou criar dentro de mim uma força, uma usina pessoal de fraternidade, tá certo? É só a gente tentar colocar isso mais em prática. É difícil, claro que é. Senão todo mundo já era serenão. Mas dá para, pelo menos, melhorar o nosso nível atual. O simples esforço de manter a auto-ortopensenidade no cotidiano, com certeza, aos poucos vai melhorando e vai criando um novo padrão. Pelo simples fato de você pensar no bem, de querer o bem para as pessoas, de você querer ser mais fraterna do que você é normalmente, né? Mais fraterno, no caso, é um teletertuliano. Isso tudo vai estar certamente fazendo um upgrade aí no seu padrão pensênico. Agora, na fatologia, na página 2, sétima linha, ele pergunta como podemos reverter a preocupação sendo das piores doenças, vivendo num mundo super belicoso e tumultuado. Como viver com relativa despreocupação? Como cultivar a harmonia íntima permanente? Essa questão da preocupação, e eu concordo com você, eu acho que é bem complexo, é bem difícil, principalmente se a gente vive num mundo que você liga a televisão ou um rádio, enfim, a própria internet,
E as notícias são as mais pesadas possíveis, não é? São guerras civis, são matanças, são homicídios. Só que justamente é o desafio do intermissivista e dos conscienciólogos em geral, é justamente a gente conseguir se preparar para lidar de uma maneira mais homeostática possível com esse mundo de reurbanização, né? Não é à toa que no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, isso é muito, muito comentado, é muito bem, exaustivamente colocado pelo professor Waldo, e essa questão das superpopulações, das conréus ressomando em massa no planeta. Então, isso tudo gera esse clima, não é, super belicoso e tumultuado. Mas se a gente, intermissivista e estudante de conscienciologia, não buscar dar um exemplo de não se preocupar no sentido de fazer o que cabe a nós, porque a preocupação não leva a nada, tá certo? Como o nome diz, é uma pré-ocupação, é uma ocupação prévia. Se você tem uma ocupação prévia no sentido do que está acontecendo exteriormente, você não vai ter tempo nem espaço mental para se ocupar do que você precisa mais, no caso, que é manter a sua homeostase, a sua harmonia íntima e o seu estofo parapsíquico, energético, enfim, ortopensênico, manter aí, buscar o seu prumo ortopensênico para viver de uma maneira mais tranquila com essa diversidade aí do planeta em geral. E a gente sabe que isso vai piorar ainda nos próximos anos, nas próximas décadas. Não é uma coisa que a curto prazo vai resolver. Então, como cultivar essa harmonia íntima permanente? Mais uma vez, é buscar colocar em prática as técnicas propostas pela Conscienciologia. E aí que eu acho que é a riqueza do paradigma consciencial, né? A gente tem muitas técnicas, é um paradigma que ele por si só, ele se retroalimenta. Então, se você consegue colocar em prática técnicas simples, básicas da Conscienciologia, a exemplo de trabalhar com as energias, de fazer o estado vibracional, de fazer a autorreflexão, de fazer as técnicas projetivas, buscando ter contato com comunidades mais homeostáticas, buscar fazer praticar a TENEPS. A TENEPS é uma excelente maneira de você cultivar a harmonia íntima. Se você sabe que você está fazendo a sua parte todos os dias, exteriorizando a energia, né, naquele horário fixo, atendendo quem é prioritário para você atender, se predispondo a atender de uma maneira policármica, e você fazer o que você tiver que fazer de uma maneira anônima pela TENEPS, puxa, isso daí já... Eu penso que para todos os tenepsistas, na verdade, a gente já tem aquela tranquilidade assim, inicial. Poxa, né, toda vez que a gente termina ou vai fazer a TENEPS, já aliviou aí o dia de hoje, já botei uma gotinha de assistência e colaborei na melhoria do planeta, tá certo? Isso tudo vai criando uma harmonia, vai aumentando, porque quanto mais você desenvolve e se qualifica enquanto tenepsista, mais você estende o horário da sua TENEPS, mais você vai tendo mais estofo, né, assistencial, e o amparador consegue que você seja mais eficaz em mais períodos, né, da TENEPS. Justamente, indo atrás dessa pergunta aí, eu tinha selecionado justamente essa parte central aí, para analisar, que você desse uma palhinha aí, que todo o verbete é homeostático. E eu vi que essas 4 questões aqui são patológicas. A imaginação patológica, as algemas mensais, o descontrole pessoal, a somatização e essa que você analisou. Isso foi para contrabalançar o verbete? Você sabe, Cardio, até bom a gente clarear, principalmente para os teletertulianos não tão habituados aos verbetes. Todo verbete
todo tema, ele tem as 3 abordagens, né? Você pode abordar o tema, pode abordar não, ele em si, ele é, né? Até a baratrosfera pode ser um tema homeostático, não pode? No sentido, se você estiver falando de reurbanização, de assistência, então tem sempre aqueles tópicos nosográficos, homeostáticos ou neutros, o que vai variar o percentual. Aqui eu fiz questão de colocar essas pinceladas nosográficas. Por quê? Porque é a nossa tendência, não é verdade? Infelizmente, eu estou me incluindo aí, infelizmente a gente tem ainda essa problemática de ter uma imaginação patológica, quando a gente está em momento de crise, quando a gente está no olho do furacão de algum grande problema, a gente começa a imaginar coisa negativa e fantasiar patologia. A gente cria as algemas mentais, que seriam, esse termo até eu peguei de um livro daquela autora, eu não vou lembrar o nome dela agora, a autora libanesa que veio aqui em Foz há pouco tempo. A Haddad, a Jubana Haddad, não é isso? Ainda bem que eu lembrei. E, então, mas esse termo ele é bem utilizado, assim, em geral, né? E o que é isso? Assim, nesse meu verbete aqui, por que eu coloquei isso? Nós mesmos criamos as nossas algemas mentais no sentido de criar pensamentos, pensenes que nos aprisionam no nosso próprio micro-universo consciencial. Às vezes é pura imaginação. Aquilo é confusão mental nossa. A gente imagina que fulano não gosta da gente. A gente imagina que a gente é péssimo naquele item. Ou imagina que está com uma doença sem cura, ou muito pior do que ela é de fato. Ou imagina que vai acontecer alguma desgraça amanhã. Ou amplia, aumenta muitas coisas. E nem sempre é assim. Às vezes a realidade é muito dura, Às vezes é mesmo difícil, Mas ainda assim, as algemas mentais, elas só aprisionam. A gente poderia lidar com uma situação dificílima, que é o que as consciências mais evoluídas fazem, sem criar algemas mentais, tá certo? Sem nos aprisionar enquanto consciência. A gente não tem só o soma. A gente não tem só essa vida. A gente não tem só essa realidade difícil que se coloca, né, em alguns momentos. São na verdade, cunhas mentais, né, da própria pessoa que acaba reforçando essa subjugação ao holopensene patológico, né, como o teletertuliano questionou aí, como manter esse plumo ortopensênico nesse holopensênico mais patológico do planeta Terra. Né? Uma coisa que, além das técnicas que você comentou, de trabalhar as energias e praticar a TENEPS, o que pode ajudar também é identificar o padrão pensênico, né? Padrão pensênico, as ideias que fazem conexão com os amparadores, né? Que mantém esse contato mais constante com os amparadores, pensar na assistência, como desenvolver, qualificar a assistência, e você traz aí na sua pensenologia, na 5ª linha, a força ortopensênica das consciex amparadoras, soerguendo a pensenidade da consciência predisposta. Né? Isso aumenta a autoconfiança da pessoa. E aí, então, ficar submisso aos pensenes assim, de subjugação, de vitimização, de mágoa, rancor, isso não vai fazer conexão com os amparadores. Mas, naquele momento que você consegue melhorar a sua pensenidade, imediatamente já vai fazer rapport com os amparadores. E aí vem essa força ortopensênica dos amparadores, para ajudar a poder assim, ter mais insights também, e poder melhorar cada dia, né, a gente conseguir manter esse padrão, reforçar, né, de buscar estabilidade. Quer falar, Plá? Eu só ia complementar que tem um verbete chamado, se eu não me engano, algemas de ouro, que é esse apego às condições materiais, né, e que criam essas condições patológicas. A algema de ouro é a questão da pessoa se apegar justamente a emprego, Isso. Quer dizer, aquele holopensene, né? Financeira, por exemplo. É um holopensene patológico
que há alguma desencadeia, condição que não é evolutivamente... que prende, que algema mesmo, né? Eu só queria exatamente. lembrar que tem mais um verbete que é para esse conhecimento. Agora, aqui... Eu ia acrescentar, não, eu ia até perguntar sobre o toque do amparador extrafísico, alinhando o prumo ortopensênico do tenepsista. Só ampliando, que não é só do tenepsista, né? Na maneira que você está colocando aqui no verbete, o toque do amparador, ele aparece para qualquer consim que esteja predisposta a manter um holopensene mais sadio. Né? Ah, sim, com certeza. Aqui nesse caso eu Só coloquei... reforçar o que você já falou mesmo. Na verdade, eu coloquei aqui do prumo ortopensênico do tenepsista, Sim, porque eu tenho muitas experiências muito específicas com esse assunto, com essa questão do amparador da TENEPS, realmente muito pontual, ali focando em alguma coisa que eu não dei conta de fazer por mim mesma, de alguma ortopensenidade que eu deixo escapar, e aí eu recebo aquela cunha ortopensênica, assim, ó, é isso, não é assim, é isso. Então, eu acho muito interessante, assim, no meu caso, assim, específico, bem didático, sabe, Pilar? Agora, eu concordo, claro, isso vale para todos, né? Porque no momento que o amparador esclarece o tenepsista, a gente vai embora, né? Eu só queria reforçar os dois lados que você colocou, do tenepsista, claro, mas também daquele que busca um holopensene sadio, claro, né? Claro, com certeza, certamente. Bom, aí tem uma colocação aqui também. É porque ele tinha perguntado das piores doenças, né? Da preocupação enquanto piores doenças. Eu já respondi, está tudo certo. Dulce, Diga. Eu queria colocar que a gente falou sobre do ortopensene que está sendo falado, né? E eu queria que fizesse uma colocação sobre assim, eu entendo ortopensene, né? Como a Pilar falou aqui. Para mim também, eu não sou ainda tenepsista, mas no dia a dia o amparo, se a gente tem aquele prumo, ele vai, né? Mas o que me atrapalha um pouco, porque assim, ó, eu queria que tu debatesse quanto à criticidade sadia que a gente deveria ter, porque a gente pensa assim, parece uma consim, né? Às vezes tu tem aquele pensamento, a manifestação daquela consim vai te gerar, às vezes, que pode ser uma criticidade sadia, né? Outras pessoas vão gerar o julgamento, e a gente sabe que o julgamento não é o ideal, porque está julgando, não conhece todos os fatos, né? E a ingenuidade, entende? Não sei se eu estou conseguindo, porque a criticidade sadia, eu vejo assim, é algo bem positivo, né? Com certeza. Então, assim, então eu estou pensando, não posso pensar isso, né? Não. Como é que... Eu queria que tu abordasse um pouquinho sobre criticidade sadia. Aí você está entrando... Exatamente, essa questão da criticidade, da ortopensenidade, né? É bem interessante essa sua pergunta, porque quando a gente fala de ortopensenidade, a gente não está propondo que a pessoa não veja a realidade como ela é. É ao contrário, é ver a realidade como ela é e assimilar aquela realidade como ela deveria ser. Ou seja, a gente pensenizar de uma maneira homeostática, de uma maneira cosmoética, de uma maneira assistencial, para a gente conseguir melhorar aquilo, porque a realidade é difícil mesmo, ela é dura mesmo, em geral. Não é assim, não vou mais criticar, não vou mais ter uma visão crítica do mundo. Não é isso. É fundamental. Sem a gente ter uma visão crítica da vida, do mundo, das coisas, das pessoas, como você vai ter um posicionamento mais cosmovisiológico? Não tem como. Você tem que desenvolver a criticidade, né? Agora, talvez tenha uns verbetes que possam te ajudar, da professora Adriana Lopes, que é sobre polianismo. A síndrome da poliana... E tem o outro que ela aborda os dois lados. Tanto a síndrome da poliana, que é aquela que só vê cor-de-rosa, o mundo é cor-de-rosa, não tem problema.
quanto aquela outra visão mais homeostática, a questão da abordagem otimista da realidade. Então, ela aborda sobre os dois ângulos, as duas diferenças que tem, entendeu? E, claro, que a ortopensenidade, ela envolve, ela está íncita que a pessoa tenha essa criticidade, né? Com certeza. Porque é uma coisa interessante, eu queria até, acho que vou aproveitar e falar aqui, tem uma revista que saiu esse mês, que fala da força do otimismo, não sei se vocês viram. E é interessante porque essas são as benesses da Conscienciologia, né? As coisas que a gente estuda, que a gente já sabe, até pela própria abordagem da teoria do Pensene, algumas coisas já ficam um pouco... A gente deduz, não é? Ficam um pouco óbvias. A gente deduz e é muito interessante quando a ciência convencional, não é, específica, faz as pesquisas e constata algumas coisas que corroboram com colocações já feitas na Conscienciologia, né? Então, essa reportagem é interessante porque eles falam de uma pesquisa, de um livro que foi lançado sobre a questão do otimismo, né? Do quanto que isso influencia nas doenças, nas curas, nas reações das pessoas. O título do livro não foi lançado ainda no Brasil, que eu saiba. O título não traduz muito o tema, né? Mas é nada, sacadas ou insights surpreendentes por todos os lados, do zero ao esquecimento. Isso é uma tradução livre, né? Ele foi recém-lançado nos Estados Unidos e foi compilado pelo Jeremy Webb e ele é o editor de uma revista, aquela New Scientist, e ele mostra como que funciona a ciência por trás do otimismo, né? Então, isso tem a ver de como que essas crenças e os valores da gente, né? Como é que isso pode ajudar a manter o corpo e a pessoa saudável. E, então, aqui eles abordam várias pesquisas, várias questões, desde o uso de placebos, de como que isso funciona, pessoas que disseram ter sonhado com... Tem um caso interessante de um senhor que falou que sonhou com um bruxo que tinha envenenado ele, coisa e tal, e amanheceu super mal, super doente. E no dia seguinte o médico, ele foi parar no hospital, não conseguiu diagnosticar, e o médico, por exemplo, teve a ideia de fazer o contrário. Falou que tinha sonhado também, que tinha entrado em contato com a mesma pessoa e que tinha tido acesso a um medicamento que pudesse ajudá-lo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de abordagem é muito interessante para a gente que estuda a Conscienciologia pensar na junção do conceito de Pensene, né, que justamente é essa abordagem, para cada pensamento, obrigatoriamente, tem um padrão de energia ou sentimento, e um padrão de energia, um padrão de emoção e um padrão de pensamento, que isso tudo está muito ligado e, obviamente, que isso vai estar refletindo no soma, né, no corpo, na reação da pessoa. Então, eles também têm muitas pesquisas colocando, já mediram, né, que alguns medicamentos, até medicamentos assim do tipo analgésicos, né, não necessariamente placebos, remédios mesmo. Se o médico não diz que ele vai estar injetando, passando tal remédio, que é tal substância, a pessoa, se ele fala, a pessoa tem um tipo de reação mais eficaz do medicamento, só por ela saber que está sendo medicada. Então, assim, no fundo, a gente está falando de um viés do prumo ortopensênico, né? De você, de algum modo, ter que eu coloco aqui como postura ou recurso técnico, né? Na própria definição. Então, postura quando aquilo já vai se tornando mais corriqueiro. Então, é lógico que quanto mais evoluída é uma consciência, mais ela vai ter essa postura, né, de prumo ortopensênico. Ela já é o próprio prumo, ela já penseniza de modo reto e
e ela mesma já vai potencializando o seu cotidiano. Ou se a pessoa ainda oscila muito, ela usar isso como um recurso técnico, né? Se ela está, por exemplo, se ela sucumbiu a alguma realidade muito difícil ou passou justamente por uma dessas crises, né, que eu coloco aqui na página 4, aqui das 11 reações que eu sugeri aqui como exemplo, justamente ela usar o prumo ortopensênico buscando passar por essas crises de crescimento de uma maneira mais produtiva, né? Agora, continuando então, gente, aqui as perguntas. A forma usando a imaginação, eu vou usar a imaginação, o prumo, vindo assim de uma arquiteta, me faz ideia, o muro vai sair direitinho, não vai ter problema de linearidade no muro. Não, com certeza. Eu usei essa palavra de propósito, porque ela tem esse para entender, eu acho que chega aí no fundo mesmo, de criar esse sustentáculo, o eixo, a base, né? A base pensênica mesmo. Exatamente. Eu, no começo, Pilar, eu ia até... eu cheguei a fazer uma definição colocando como uma metáfora a palavra prumo. Mas eu concluí que não era bem uma metáfora, porque o prumo em si ele já é orto, ele já dá essa sensação, pela própria definição. A metáfora é só para entender, ajudar no significado que pode ter essa reciclagem, né? Que ontem a gente falou muito em reciclagem. Essa reciclagem pensênica. Né? Exatamente. Tá, obrigada. Agora, em tecnologia, na página 2, segunda linha. Você poderia exemplificar a técnica de viver na ilha de ortopensenidade? Bom, essa técnica ela foi proposta em outros verbetes, né? Não foi criada por mim. E, basicamente, aqui a ideia é eu tenho a impressão que a primeira vez que foi colocada foi no verbete do professor Valdo, e tem o verbete Ilha de Consciencialidade. Mas a técnica é ilha de ortopensenidade. Ele se referia a um verbete relativo a Cognópolis, enfim, a um ambiente realmente mais, uma geopolítica mais homeostática, né? Agora, essa técnica você pode aplicar de qualquer maneira, em qualquer lugar que você esteja, né? Então, desde você tomar a iniciativa ou tomar a diretriz na sua vida, né, aplicar a técnica de se mudar de cidade e vir morar numa cidade mais homeostática do que a que você pode morar, até você criar um ambiente ortopensênico, criar uma ilha ortopensênica no seu ambiente, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, no ambiente onde você mora. Essa responsabilidade sobre a ilha ortopensênica é de cada um de nós, tá certo? Não importa se você mora numa cidade muito difícil ou num ambiente, se você trabalha num ambiente inóspito ou com muitas dificuldades. Cabe a você criar uma ilha ortopensênica envolvendo o máximo que você puder o holopensene que você atua, né, circundante. Quanto maior for esse holopensene que você consegue influir positivamente, melhor para você e para todo mundo, né? A ideia é você pensar de uma maneira mais homeostática mesmo. Então, por exemplo, a gente tem tem o verbete que você que fez a pergunta que você pode consultar, que é o verbete holopensenograma do professor Valdo Vieira. Ali ele justamente propõe técnicas, né, o verbete, essa questão de você medir, de você avaliar a atmosfera, o ambiente em que você se manifesta. Uma ou mais pessoas, né? Então, é como se fosse muito interessante você aplicar esse holopensenograma, por exemplo, fazer uma medição, uma avaliação do ambiente que você frequenta, pode ser um ambiente de trabalho,
Ou você pode começar com a sua casa, não é verdade? O que é o ideal? Que a gente consiga transformar o ambiente que a gente mora, em primeiro lugar, num ambiente de homeostasia, num ambiente que dê conforto, conforto evolutivo, vamos dizer assim, para a gente viver melhor, né? Então, se a casa que você mora, por exemplo, se morar muita gente e for um ambiente muito difícil, tenta começar pelo ambiente que você dorme, né? Exteriorizar mais energia, pensar mais positivamente sempre que você estiver lá, pensar em ampliar e manter aquele holopensene homeostático a maior parte do tempo possível. Sempre que tiver alguma desavença, algum problema, alguma briga, alguma discussão, você pensar em mexer com as energias para limpar o ambiente. Isso tudo vai ajudando e vai criando um holopensene mais sadio. E você, então, vai criar a sua ilha pessoal de ortopensenidade, que é um sonho de consumo para todo mundo. Em né? oposição ao que está no antagonismo, que é a ilha da fantasia. Ah, Você pois colocou aí é. no antagonismo. Bem lembrado, Eucardio. Nem tinha Antagonismo, então. me ocorrido. Ao contrário. Exatamente, ótimo. Essa ilha da fantasia, justamente, é a ilha da fantasia em todos os sentidos, né? Tanto aquela ilha da fantasia imaginativa que a pessoa... Esse antagonismo você pode ler ele de mais de uma maneira, né? Então, tanto pode ser aquela pessoa que fica fantasiando tanto com a ilha da fantasia, que na verdade não existe, que tem um lugar porque é a casa do fulano, ou porque o paraíso, né? Ou tal ilha mesmo, porque se eu morasse em tal lugar, porque se eu frequentasse, se eu tivesse tal família, porque se eu tivesse tais amigos. E a pessoa fica fantasiando uma ilha da fantasia que não existe. Com isso, ela cria uma oposição, um antagonismo à possibilidade dela criar a ilha de ortopensenidade pessoal, né? Então, no fundo, o que a gente está dizendo? Que a ilha, que o espaço, que o holopensene que circundante a nossa personalidade, a cada um de nós, depende da nossa autopensenidade, tá certo? O resumo da ópera é esse. Ou seja, mais uma vez a gente traz a questão para a nossa individualidade, realmente para a nossa responsabilidade. E aí, esse binômio também, binômio ortopensenidade, resolutividade, que você pergunta, né, depois, eles estão muito ligados, porque justamente é uma questão de você, em primeiro lugar, você ter a sua resolução pessoal de manter a ortopensenidade. E isso acaba uma coisa alimentando a outra. Se você também mantém a ortopensenidade, você vai ter uma resolutividade muito maior, muito melhor na sua vida de um modo geral, tá certo? Então, esse binômio, ele se retroalimenta, né? Ele tanto pode ser uma interação, como ele pode ser alguma coisa que conjuga, como pode dialogar mesmo, né? Se você toma a resolução firme de você manter essa ortopensenidade, certamente você vai conseguir. Agora, a gente tem também uma pergunta aqui. Na fatologia, ela pergunta como diferenciar a capacidade de minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios interconscienciais e a negação e subestimação desses eventos patológicos. É justamente na 9ª linha. Não, desculpa, é na fatologia. São aqueles itens, eu acho que o Eucardio tinha perguntado. É mais adiante, a capacidade do ato de aprender com os acertos pessoais. Então, essa capacidade de minimização de doenças, traumas, acidentes e assédios, e você pergunta assim, como é que a gente pode diferenciar, né? Uma coisa é você conseguir com a sua própria autopesquisa, né? Com as suas vivências pessoais, que eu coloquei aqui antes, não é? O ato de aprender com os acertos pessoais.
Então, quando você começa a colocar mais em prática essa questão de você avaliar os sufocos que você passa no dia a dia e de doenças, de traumas, de acidentes, de assédios que você porventura tenha, quando você começa a ter uma prática de analisar isso com mais criticidade e de conseguir até reverter a situação no meio do processo, justamente é uma maneira homeostática de você lidar com isso. Você pode pensar, puxa, às vezes você não dá conta de reverter no meio, mas às vezes não acontece de você ter algum problema. E aí você sofre muito com aquilo. E depois que passa, você vê que não foi tão difícil. Ou você vê que a realidade não era tão complexa como você pintou, né? O negócio não era tão negro como você achou que fosse. Às vezes a gente intensifica, a gente fica assediado com o negócio e pinta um negócio mais complicado do que é. Então, conforme você vai vivenciando isso, e você vai tendo mais lucidez, por exemplo, aplicando a técnica do pensenograma, que depois a gente pode falar mais, do holopensenograma, de você avaliar melhor o que está acontecendo naquela circunstância, você vai ter mais bagagem para minimizar quando aquilo acontecer de novo. E isso é muito diferente de você negar ou você subestimar os eventos patológicos, tá certo? Que tem a ver com a pergunta que a nossa colega fez anteriormente. Uma coisa é você colocar uma lente cor-de-rosa nos problemas que acontecem e você fugir daquela situação sem querer encarar ou subestimando porque você não quer ter trabalho de vivenciar aquilo e de superar o que tem que superar. A outra coisa é você encarar de uma maneira ortopensênica, de uma maneira otimista, né? Considerando, de uma maneira madura. Então, realmente tem uma diferença muito grande. E qual é o pulo do gato, na minha opinião? É você conseguir ter uma criticidade mais próxima possível da realidade. Você querer realmente encarar a realidade como ela é e não como você gostaria que ela fosse. Nem para baixo, nem para cima, tá certo? Agora, na parafatologia, no final da primeira linha, você pergunta, você poderia exemplificar o toque do amparador extrafísico aliando para o morto pensênico do tenepsista? Eu comentei um pouco isso anteriormente, mas basicamente, o que acontece? Eu já tive várias experiências de eu carregar demais nas tintas, alguma ocorrência ou algum problema que me acontece. E às vezes eu acho que eu já melhorei um pouco, mas eu tenho essa tendência de carregar nas tintas mesmo, de ser mais pessimista do que otimista. E eu já tive vários casos assim muito específicos de uma preocupação boba, de uma preocupação completamente fora de propósito, e que eu fui alertada pelo amparador de TENEPS. E por que eu acho que isso acontece? Já aconteceu mais de uma vez. Porque aquilo ali estava me atrapalhando em alguma assistência que eu tinha que fazer. Então, vou dar um exemplo bem bobo, que eu já tive antigamente, hoje em dia, felizmente, eu não tenho mais. Mas em algum momento da minha vida, eu sou tenepsista há muito tempo, né? Comecei a tenepsis no ano 2000. Então, eu me lembro, assim, nem morava aqui em Foz ainda, que eventualmente eu ficava muito preocupada, por exemplo, que eu tinha que participar de algum evento e, às vezes, até dar alguma aula, até de Conscienciologia, algum evento que eu precisava estar bem, que eu precisava fazer assistência, e como é que eu ia estar preocupada com aquilo? Aquilo só estava me atrapalhando. Então, já tive assim várias chamadas. E o que eu acho interessante é essa tecnologia dos amparadores, né? Em especial os amparadores da TENEPS, que no caso, os amparadores de função em geral, mas eu penso que o da TENEPS em particular, ele conhece tanto o tenepsista, é uma coisa tão íntima ali do dia a dia, que já vai ali no ponto, já usa a palavra, a expressão, e já vai ali em cima do lance.
E comigo é assim, imediato, né? Então, assim, aquele problema some na hora, assim, quando vem esse toque, né, específico. E é claro que isso não é em função dos meus belos olhos, que nem são tão belos assim, mas é em função do que a gente precisa, do que precisa ser feito, né? Sem considerar o egão ou a pessoa em si, é o trabalho que tem que ser feito. Bom, aí também tem uma pergunta sobre efeitologia. Se você poderia descrever o mecanismo dos efeitos da errata consciencial. A errata consciencial é um verbete que eu fiz, você pode, se você tiver interesse, você pode baixar no próprio site das tertúlias, tem lá o errata consciencial, que justamente eu fiz uma transposição de uma errata, né, que é uma correção de qualquer coisa, no caso consciencial, é a correção dos nossos erros. Então, os efeitos da errata, justamente é você procurar corrigir aqueles erros crassos que você tem. E claro que os efeitos disso são excelentes, são efeitos muito positivos, porque do momento que você se predispõe, mesmo que alguns você não consiga corrigir assim tão facilmente. E aqui também não vamos querer tapar o sol com a peneira, né? Reciclagem é difícil, demora. Às vezes a gente não consegue fazer numa vida só. Por exemplo, esse defeito de ser pessimista. Acho muito difícil alguém deixar de ser pessimista, numa vida só, pessimista, se a pessoa for mais ferrenha. Mas ela vai melhorando, vai pintando a realidade menos feia do que é e vai polindo, né? A gente vai melhorando. Depurar, vai burilando, né? Então, são esses efeitos. Esse mecanismo, justamente, é você tirar partido dos efeitos das tentativas de você fazer a sua errata. Por exemplo, você vai fazer uma errata, você já tem, por exemplo, você pode fazer uma errata daquele dia. Puxa, que eu reagi de uma maneira que não foi boa esse dia? Pensei mal de fulano, fui agressiva com Beltrano, achei que aquela coisa era muito pior do que foi de fato, super carreguei nas tintas com tal pessoa ou com tal evento, episódio. E se você se predispõe a corrigir aquilo, você vai ter um efeito muito benéfico. E esses mecanismos, eles acontecem assim com pequenos passos, pequenas coisas, desde ajudar a você fazer a diferenciação daquela pergunta que você fez anteriormente, porque você começa a debulhar os passos, né? Você começa a mapear a maneira como você funciona, mais negativamente ou de modo mais errático, e aí você vai corrigindo, você vai entendendo melhor esse mecanismo. E com isso as coisas vão se facilitando, né? Cada vez que você depura essa maneira como as coisas acontecem. É na efeitologia, né? Ah, tá aqui. Obrigada, Pilar. O efeito da ortopensenidade na depuração dos valores conscienciais. Isso tudo vai ajudando. O próprio efeito também halo da ortopensenidade, equilibrando os holopensenes. Está tudo assim muito ligado. E daí você pergunta também, pede para eu comentar sobre o mito do pensamento positivo enquanto panaceia universal. Isso é uma coisa séria, porque a gente não pode pensar que o pensamento positivo vai corrigir tudo. É o caso daquelas pessoas que, por exemplo, tem um problema sério somático, um problema sério de saúde, e ela não vai pensar que vou pensar positivo, vou usar aqui, tentar manter o meu prumo ortopensênico, achando que isso vai fazer ela voltar e ter uma saúde 100%. Não, isso ajuda. Pode prevenir? Pode evitar que você tenha doenças piores ou doenças até? Pode minimizar o seu estado de doença? Com certeza. É disso que a gente está falando, mas não é panaceia universal no sentido de que
eventualmente, você tem que tomar remédio sim, você tem que fazer uma cirurgia sim, e não é panaceia universal nesse sentido. Eu conheço pessoas que, assim, é uma geração, né? Eu até me incluo aí, porque o pessoal que nasceu nos anos 50, fundamentalmente, que viveu de uma maneira bem precisa, assim, aquela questão do paz e amor, a questão natureba, e, né, vamos pensar bem, e vamos comer coisa natural, e que a gente não vai ter problema nenhum, e vou curar minha doença com pedra ou com energia não sei o quê, com aquela coisa mais de misticismo. Isso tudo é muito importante, mas às vezes só isso não resolve. Então é o caso da pessoa que tem uma doença ultra séria, por exemplo, um câncer. E a pessoa inventa de se tratar apenas com a força do pensamento positivo. Gente, não dá. Não é por aí, a gente não está falando disso. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui na mitologia. Principalmente quem leu o livro A Força do Pensamento Positivo, né? Pois que foi um best-seller, célebre na época. Eu queria ter colocado esse... Você quer falar desse livro? Não, esse é antigo, é um dos esse primeiros, livro acho que é um clássico, né? É um clássico, bem antigo. E depois foi influenciando outras pessoas. Teve uma série de ajuda, mas às vezes só isso não resolve. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Nessa própria matéria que eu falei para vocês aqui dessa revista, desse mês, tem uma colocação bem específica sobre isso. É interessante que claro que eu escrevi esse verbete antes, mas eles colocam aqui num quadrinho: o otimismo não elimina um câncer com a força do pensamento. É claro, mas ele enfrentaria melhor um tratamento do que o colega que vive reclamando das coisas. Então é exatamente isso. Né? Então a gente tem que cuidar também, principalmente o pessoal que tende a fugir da realidade, que acha que vai resolver tudo com EV. Não vai. Né? Tem conscienciólogos ultra veteranos que dominam completamente as energias e que tomam bastante remédios, né? Tomam remédios, fazem cirurgias, se submetem a intervenções clínicas médicas, e é preciso a gente, então, ter esse discernimento, né? Porque também você não pode parar a sua vida para ficar só mexendo com energia, tentando curar alguma coisa que você tenha. Né? Você tem que fazer esse contrabalanço. Você traz no parágrafo aí de indicadores da página 4, o item 12, você fala assim, no sentido da pessoa fazer a autopesquisa, né? Porque doença geralmente é somatização de alguma fissura, alguma patologia da pessoa, né, que acaba gerando a doença, né? E aí, nesse sentido, você traz aí no item 12 o item disciplinologia, né? Você poderia comentar para complementar exatamente. isso? Justamente, Keiko. É exatamente essa questão. A gente tentar se antecipar, não é isso? Esses indicadores aqui são especialidades propulsoras, né, do prumo ortopensênico. Ou seja, se eu consigo manter essa condição aqui, eu vou estar fazendo essa propulsão, eu vou estar alimentando essa condição da ortopensenidade. Então, aqui no caso, a disciplinologia é a questão da força da autodisciplina, né, ante as ameaças somáticas. Ou seja, a gente conseguir ter uma disciplina para fazer o que precisa ser feito no sentido de evitar e de se contrapor, se antecipar às ameaças somáticas, né? Aí entra a questão... A atividade física. Atividade física, antissedentarismo, a questão da boa alimentação e tudo mais que isso tudo vai compor aí a condição da ortopensenidade. Dulce, aproveitando aí o item 20, eu gostaria que você comentasse pacienciologia, que geralmente com as pessoas que são mais próximas da gente, né, que está no nosso dia a dia, a gente não tem muita paciência, né, meio que a gente já sabe como a pessoa pensa, né, e acaba não dando muita atenção, né. Como que isso também vai ajudar nessa questão da de desenvolver o prumo ortopensênico? Você poderia comentar? Pois é, que com a paciência realmente estamos em busca, não é verdade? Eu acho que é um dos atributos que eu mais invejo dos serenões,
A paciência realmente é algo inacreditável, a paciência de alguns, né? Mesmo não serenões, tem algumas consciências que têm muita paciência, né? Eu admiro demais. E eu penso que a falta de paciência detona, derruba, aniquila qualquer indício de ortopensenidade. Primeiro você já começa a pensar mal da pessoa, que essa pessoa pensa devagar, essa pessoa, mas já sei o que vai falar, mas que demora, você não fala logo que tem que falar. Enfim, essa questão de você tentar empregar a força da paciência, né? Para conseguir escutar o que a outra pessoa precisa falar, porque às vezes não é que você precisa escutar, a pessoa que precisa falar. Você até já sabe o que ela até você já deduz e às vezes você não está errado, né? Você já sabe o que ela vai falar. Já sabe, você já está careca de saber, mas a pessoa precisa falar. E nisso, muitas vezes, a gente corta até o contato, né? O amparador está querendo, né? E a dar pessoa umas vai ideias para você ajudar aquela pessoa, e você nem escuta nem os amparadores. A pessoa vai se desassediar falando aquilo para você. Às vezes, você só tem que ouvir e dizer, tá bom, ouvi, já entendi, tá, tudo bem. E às vezes a gente não deixa a pessoa falar. Ou começa a falar alguma outra coisa ou vai embora, sai correndo, né? Tô com pressa, tchau. Então, isso eu acho super sério, sabe? Esses itens aqui, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eles são muito teáticos, da minha parte. Assim, não é nada teórico, é coisa assim, ou que eu já vivenciei, ou que eu já presenciei, coisas assim que eu acho que estão no cotidiano nosso, sabe? Que a gente precisa realmente correr atrás, prestar atenção, sabe? Eu só queria complementar a colega, né, que perguntou sobre a criticidade. Eu fiz a busca aqui na enciclopédia, eu consegui captar 3 verbetes, né, com relação à ingenuidade, né, o polianismo terapêutico, né, todos são da Adriana Lopes. 2 verbetes interessantes seria heterocrítico-filia intelectual e hipercriticidade acrítica. Os 2 são da Adriana. Então tá, heterocriticofilia intelectual e hipercriticidade acrítica. Tem um outro verbete também que a Dulce comentou algo sobre autodisciplina imagística, de Maximiliano Raimann, também é bem interessante. Esse verbete é bem interessante, do Max. Disciplina imagística. Tá ótimo, Keiko, obrigada. Agora, em indicadores, página 5, você poderia esclarecer o item equanimologia? O item 14. Bom, a equanimologia, a equanimidade, justamente ela diz respeito a você manter uma constância, uma igualdade de temperamento e assim de como você funciona, né? Em qualquer circunstância. Isso é a pessoa equânime, né? Ela não oscila muito, ela tem ali uma igualdade, uma constância, né? Um padrão assim, vamos dizer assim, retilíneo, né? E então eu fiz a pergunta aqui: você adota a força da equanimidade pessoal nas análises factuais? Porque qual que é a nossa tendência? A gente fazer essa análise dos fatos, a gente reagir perante os fatos em função das nossas predileções, não é isso? Então, se a pessoa é sua amiga, qual que é a sua tendência? Não, mas olha, o negócio não foi tão assim, não. Tava tudo... Quantas vezes a gente não ouve? Eu morro de rir com isso. Eu gosto muito de observar isso. Às vezes acontece alguma coisa que você não foi, algum fato, alguma ocorrência, né? Algum evento, aí você não foi. Ou às vezes você ainda não foi, mas você vai. Aí você ouve a opinião de uma pessoa. A pessoa fala X. Eu gosto de perguntar até para saber. Aí eu pergunto de outro. Fulano, o que você achou e tal? Como é que foi? Aí você ouve Y. Não tem nada a ver com o que a outra falou. Aí você vai e a sua opinião é Z. Também já é diferente. Então, é claro que isso que eu estou falando tem mais coisas do que a equanimidade. Porque são várias pessoas, tem mais variáveis, né? Mas... é muito interessante como que a gente varia dependendo
Então é muito interessante. Se você é mais amiga de alguém que está ali na frente daquele evento, você vai tender a funcionar de uma maneira. Se você for assistir a mesma coisa com uma pessoa que você não tem a menor afinidade, você já vai chegar, a tendência é você já chegar com alguma alteração. A tendência é você ir com o pé atrás. E assim vai, né, ao longo do dia, né, perante tudo que acontece. E a mesma coisa às vezes é a mesma coisa, o mesmo episódio, mas um dia você reage de uma maneira, no outro dia você já está meio com dor de barriga, no outro dia você já está com um pouco de dor de cabeça. Você não tem equanimidade, você não consegue, não tem como, se você não trabalhar isso, não tem como ter ortopensenidade. Não, é impossível, não dá. Você vai estar sempre oscilando e pensando de uma maneira mais troncha do que poderia ou deveria, né? Porque a questão toda aqui a questão dessas perguntas é você conseguir manter um equilíbrio razoável e mínimo para você conseguir manter aí o seu prumo ortopensênico, né? Ou, se você usar como recurso, né, o prumo ortopensênico é você caindo assim na realidade, você fazer essa pergunta para você sobre essas condições, né? Puxa vida, que nem aquele que perguntou sobre a disciplinologia. Será que eu estou empregando a força da autodisciplina que eu posso aplicar perante tal item? Eu estou usando o meu prumo ortopensênico possível? Porque aí, se você for pensar, como que você vai ter ortopensenidade se você não dá conta de manter a ortopensenidade só com o seu soma? Né? Se você nem consegue ter uma autodisciplina mínima com o seu soma, como você vai ficar pensando em ser uma pessoa com ortopensenidade? Acho meio difícil, né? Mas complicado, porque uma coisa puxa a outra. Você não consegue ter uma disciplina mínima com soma, aquilo vai te dar problema, você vai ter dor de barriga, você vai ter problema com soma, e aquilo vai piorar mais ainda o seu padrão pensênico. Agora, professora Dulce, em fatologia, na última linha, página 2, você poderia comentar a qualificação da autocapacitação interassistencial? Bom, a questão da qualificação da autocapacitação interassistencial ocorre no momento que você usa esse prumo ortopensênico, que você mantém essa postura de ortopensenidade, ou você usa esse recurso para qualificar a sua interassistencialidade. Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma interassistência razoável se eu entro num ambiente que eu preciso fazer interassistência, e se eu estou pensando negativamente daquela pessoa que eu preciso fazer assistência? Ou até o contrário, né? Se eu penso mal de alguém, como é que o amparador vai acoplar comigo para eu ajudar aquela pessoa em alguma coisa? Não tem condições, não é inviável. Eu diria que é incompatível você pensar mal e você ter capacidade interassistencial. Não dá. E aí você faz o raciocínio ao contrário. Se eu qualifico a minha ortopensenidade, é claro que eu vou estar me predispondo e me qualificando, me capacitando a fazer mais assistência com mais competência. Primeiro que eu vou estar criando uma atmosfera minha, em torno da minha psicosfera mesmo, de energias mais homeostáticas. Eu vou ter morfopensenes mais homeostáticos, um padrão de energia mais homeostático que vai ajudar na assistência. Os amparadores vão poder usar mais as minhas energias, porque elas são ortopensênicas, para fazer assistência. Então, só isso já é, assim, um ganho absurdo que a gente tem, né? Então, essa questão da ortopensenidade,
ela é muito mais séria do que eu penso que a gente considera na prática, né? Quantas vezes eu me pego assim, quantas vezes pensando negativamente das coisas ou pensando pior do que eu poderia. E é claro que isso é difícil, esse exercício ele fica difícil no início por causa dos nossos maus hábitos e também por essa falta de discernimento da gente conseguir ser crítico, né? Manter a criticidade com a cosmoética, que eu acho que é o grande desafio para a gente nesse nível evolutivo, tá certo? Você ser crítico, mas você ser cosmoético ao mesmo tempo. Então, é tal história. A pessoa, você identifica um problema numa pessoa, isso é comum com a gente aqui desenvolvendo parapsiquismo, não é verdade? Você faz um acoplamento, você pesca, às vezes, um pipinão, um problemão que aquela pessoa tem, né? Um trafarão da pessoa. E você tem que aprender, ao mesmo tempo, a ser cosmoético, tá certo? Não é à toa que essa questão de desenvolvimento parapsíquico é tão importante a pessoa desenvolver a cosmoética. Como é que você vai pescar outra pessoa, os defeitos da pessoa, e você não sabe lidar com aquilo de modo cosmoético? Então, é isso. Do momento que você consegue ser mais crítico e ter uma visão cosmoética, uma abordagem cosmoética com aquela criticidade, vai tudo se facilitando, porque você vai entender, você faz a apreensão crítica, você faz aquela captação, às vezes nem é proposital, né? Sem querer você tem aquela ideia, né? Você pesca assim, a pessoa tem esse pepino aí, tem essa problemática. E aí, se você começa a pensar negativamente daquela pessoa, ou achar que ela é menor só porque ela tem aquele problema, estraga tudo, né? Não pode. Como? Não dá, não tem condição. Pega o microfone. Não dá. Exatamente, né? Não dá. Não dá para fazer, né? Então, o resumo da ópera é, se o negócio é tão imediato assim, e se é tão instantâneo, porque a gente não consegue viver sem pensenizar, não consegue, não tem condição, não existe essa hipótese. Então, o jeito é a gente ortopensenizar, né? Buscar manter o prumo ortopensênico. Agora, ele pergunta, você poderia aprofundar o enfrentamento dos traumas emocionais multiexistenciais manifestos na paragenética pessoal? Aqui a abordagem, eu pensei aqui numa questão assim, mais profunda, né? A gente tentando entender de uma maneira mais aprofundada o que nos leva a não ter ortopensenidade, ou o que nos leva a manter condições menos homeostáticas. Por exemplo, eu penso que quando a gente teve, em função de traumas passados, traumas emocionais que a gente pode ter tido, eles podem se manifestar, eles vão se manifestar de algum modo na nossa paragenética, e isso vai estar, de algum modo, aparecendo aqui na nossa vida atual, tá certo? Isso é um consenso nos estudos da conscienciologia. A gente teve um trauma emocional, a gente não soube lidar direito com aquilo ficou registrado multiexistencialmente, se manifesta de algum modo na nossa paragenética. Por exemplo, tem várias hipóteses, né? Mas, por exemplo, a gente pode ter algum tipo de patologia somática, alguma doença somática, que vem através da nossa paragenética. Não necessariamente a gente herdou da genética dos nossos pais. A gente pode ter alguma coisa mais antiga, anterior, que a gente mesmo desenvolveu pelos nossos maus hábitos, por exemplo, né? Então, essa questão da ortopensenidade também pode ter a ver com isso. Então, pode ser alguma coisa muito profunda que você
precise trabalhar para você modificar aquele padrão que você tem e que aquilo atrapalha você a manter uma ortopensenidade, tá certo? Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma doença específica, que é uma doença que ela já nasceu com aquilo, que pode ser uma doença crônica, resultante de maus hábitos e de resultados paragenéticos. E aquilo vai atrapalhar, vamos dizer assim, atrapalhar entre aspas, né? Porque se você aborda aquele problema de uma outra maneira, pode até ser uma solução. A exemplo, por exemplo, das pessoas que têm até macrossoma e vêm com algum tipo de doença para tentar ajustar a pessoa a desenvolver o que ela tem que desenvolver em termos de PROEX. Mas eu estou me referindo aqui a alguma coisa nociva, patológica, alguma doença que você adquiriu porque você não deu conta de vir de uma maneira saudável em função de acúmulo na sua paragenética. Então, você ciente dessa possibilidade, dessa hipótese, você pode tirar partido disso e tentar descobrir que traço é esse, qual é a maneira que você funciona, que você precisa modificar para você ir aos poucos reconstruir aquilo na sua paragenética. E isso tanto vai exigir uma ortopensenidade, quanto vai possibilitar o carregamento ortopensênico retroalimentando a sua autopensenidade positiva. Tá certo? Então, é nesse sentido. O enfrentamento dos traumas emocionais multiexistenciais manifestos na paragenética pessoal. O enfrentamento buscando melhorar a ortopensenidade. E esses traumas, provavelmente, muitas vezes a gente pode acessar esses traumas, eventualmente com alguma retrocognição, algum flash retromnemônico, que você pode linkar, unir os pontos e chegar a algumas deduções, às vezes não tão batatófilas, mas às vezes você consegue mapear assim, com hipóteses bem pertinentes. Assim. Tem a ver com a retrosenha, né? Às vezes você consegue assim, linkar aquele flash com algum traço que você sabe que você tem, com alguma predisposição somática nosográfica que você tem. Então, é interessante fazer essa pesquisa. Pode ser bem rico, assim, em termos de autopesquisa. Eu ia acrescentar que também pode ser o oposto. A pessoa está trabalhando numa determinada coisa e ela tem uma doença, ela tem uma doença crônica. Mas o que ela está trabalhando, ela nunca associou que aquele trabalho era um restabelecimento consciencial, vamos dizer assim. Ah, sim. É o lado positivo, isso. Né? Que aquilo já foi... Que a retrosenha, às vezes, é a positiva. É o fato positivo. É o traço positivo. Mas aí você está falando do caso da pessoa ter aquela doença, identificar a retrosenha e aquilo ajudar ela a superar. Ajudar a superar, porque ela identifica que o trafor que ela tem, o que ela... Pode ajudar. Isso. É o que está ajudando e ela não sabia. Que é aquilo que estava ajudando a evolução dela. Né? Tem até, Pilar, eu acho que o nome desse verbete eu não tenho certeza. Eu acho que é compensação atributiva, alguma coisa assim. Sei, eu não que lembro, é um verbete do professor Valdo, que ele fala da... No caso da doença, está associada a algum trafar, né? Que às vezes, geralmente está, enfim. Sim. Às vezes é mais fácil, às vezes menos fácil. Mas, enfim, de você identificar, né? Mas aí você usar um trafor, que no caso você identifica como retrosenha, para ajudar você a superar o trafar. Né? E torna até mais leve a doença. Claro, porque com você certeza. sabe que você já está fazendo alguma coisa a favor. É interessante, com certeza. Ajuda muito, Às né? vezes até o tipo de profissão que a pessoa exerce pode facilitar a identificação dessa assistência que ela já... Autoassistência, né? Evolutiva. Exatamente. Obrigada. Agora, professora Dulce, o curso de TENEPS, comentado no início da tertúlia, terá participação online? Você sabe, Pilar? Não, ainda não. A gente convida você a vir em Foz, dá tempo. 29 de setembro a 2 de outubro. Dá tempo de você vir ver esse programa. É mais difícil porque é durante a semana, né? Mas veja aí. São 4 noites.
Mas é bom você ter feito essa pergunta. Tem uma pessoa aqui da IC da TENEPS, que é a professora Pilar Alegre, e aí a gente já dá o recado aqui para a equipe para ir pensando em cursos online. Isso é uma tendência da Conscienciologia, tem várias ICs que já têm cursos EAD, né? A própria Enciclosapiens, na qual eu voluntario, tem o EAD, que é o Verbetografia à Distância, a Apex tem, a Conscius agora tem, o IPC também acho que está criando, enfim, é uma tendência. Então, se você não puder fazer o próximo, aguarde aí, quem sabe a equipe providencia. Agora, sobre o evoluciólogo, ele pergunta, o evoluciólogo tem equipe extrafísica? Com certeza. E aí é bom a gente comentar o seguinte, o evoluciólogo, ele tanto pode ser intrafísico, uma consciência intrafísica, quanto ele pode ser uma consciência, é claro. Como em qualquer pessoa, em qualquer nível evolutivo, exceto as consciências livres, que não vão mais ressomar. Mas, de resto, todo mundo ressoma ou está na condição de consciência. Então, essa questão da equipe extrafísica, eu estou entendendo que você está se referindo à condição do evoluciólogo ressomado, né? Mas não sei, não tenho certeza. Mas, enfim, com certeza ele vai ter as duas equipes. Por quê? Quanto mais avançado o nível evolutivo da pessoa, mesmo que ela esteja ressomada aqui no intrafísico, maior a equipe extrafísica dela. Se a gente, na condição de pré-serenão, de tenepsista, tem equipe extrafísica, em geral, né, considerando que você tem um amparador de TENEPS, que você tem um amparador de função, se você for, por exemplo, um voluntário de alguma instituição conscienciocêntrica, ou mesmo você atua numa área de assistência, da saúde ou da docência. Enfim, é alguma coisa que a gente sabe que existe, que é comum. As pessoas têm, dependendo do que elas fazem, da intenção delas e do cotidiano e da rotina, elas têm amparo extrafísico. E quanto mais essa pessoa vai avançando na tarefa de assistencial, mais ela tem uma equipe maior. Então, o evoluciólogo, sendo responsável pela evolução de grupos, né? O evoluciólogo, ele cuida de muitas personalidades e, então, com certeza, ele tem uma equipe extrafísica. Aí a gente pode pensar no evoluciólogo, que é o principal evoluciólogo aqui do nosso grupo evolutivo, que é o transmentor, né? O transmentor, hoje, ele atualmente é uma consciência. E ele, em geral, foi ele quem orientou as nossas proexes aqui dessa leva de intermissivistas aqui, hoje ressomados. Então, a gente tem um link muito grande com o transmentor, né? E a gente tem que se preparar também para ter uma entrevista com ele quando a gente dessomar. E a gente não pode esquecer disso. Quem sabe ter antes de dessomar, projetado mesmo. Mas o fato é que a gente tem uma responsabilidade grande com o transmentor e a equipe extrafísica que atua com ele. Porque pensa, hoje, só aqui em Foz, a gente tem mais de 700 pessoas trabalhando na Conscienciologia. São milhares de intermissivistas ressomados trabalhando nas instituições conscienciocêntricas, atuantes, ativas na CCCI. Então, imagina a equipe do transmentor, a equipe extrafísica que nos ajudou dos nossos planejamentos existenciais para a gente definir a nossa proexis, para quando a gente estivesse ressomados, né? Tem a equipe dos amparadores que estão nos acompanhando durante toda a nossa vida, que a gente precisa para dar conta de fazer o que a gente, felizmente, a gente conta com eles para dar conta da nossa proexis. Os amparadores que vão trocando, né? Porque algumas pessoas têm essa experiência, eu particularmente tenho uma experiência bem marcante de troca de amparador em TENEPS, que dependendo do momento evolutivo seu e ou da consciência amparadora, por exemplo, se ela precisar ressomar, ela vai trocar. Eles veem o que é o mais produtivo, né?
Então, é uma equipe enorme, claro, é uma equipe muito grande de extrafísica, né? E também, se o amparador, digamos que tem algum evoluciólogo ressomado, que a gente não sabe, eu não conheço assim especificamente, algum amparador evoluciólogo ressomado que, de alguma maneira ou de outra, ele certamente, com certeza, vai estar ligado também nos trabalhos da Conscienciologia. E ele pode ter uma equipe extrafísica, pode não, com certeza vai ter também, até, quem sabe, ajudando a gente também. Quem sabe não ter uma dobradinha aí com o transmentor, né? Ah, você que vai estar lá e tal, vamos trocar ideia, trocar figurinha aí para ajudar aquele povo, quem sabe aí fica mais potencializado. São hipóteses pertinentes, não é verdade? A gente tem que pensar cada vez mais que quando a pessoa vai evoluindo, o intra e o extrafísico, eles tendem a fazer uma simbiose. É igual para quem nunca, não sei se você já teve oportunidade, você mora em Goiás, né? Se você não veio, trata de vir, já estou convidando você de um dia vir aqui no CAE, que aqui você vai ter muita oportunidade de participar de dinâmicas, de cursos, laboratórios, que você tem essa aproximação maior, você tem mais experiência, você pode ter em qualquer lugar, mas aqui fica potencializado. As experiências intra- e extrafísicas, assim, concomitantes. E, por exemplo, aqui nas mini-tertúlias, que acontecem diariamente com o professor Valdo Vieira, é bem comum, ele está aqui e aí as consciências aparecem e quem tem mais para percepção percebe de uma maneira ou de outra e, eventualmente, ele descreve com detalhes, né? Se a pessoa tem clarividência, ela pode ver, se não tem, ela pode perceber de outra maneira, mas, enfim, pode perceber as energias. Então, você vê claramente que consciências mais avançadas, com parapsiquismo mais desenvolvido, elas têm essa condição, né, de uma interfusão aí, interdimensional. Como? Exatamente. Não é porque a gente não percebe que não existe, né? Esse aí é que é o X da questão, né? Exatamente. Exatamente. É igual o negócio da nossa ortopensenidade, né? A gente não vê, em geral não vê os morfopensenes a toda hora, mas eles estão aí, né? Eles estão presentes. Então tem que cuidar. Agora a verbetógrafa. Interaciologia, página 3. Tenho bastante dificuldade em praticar a interação interassistencial, pensar mal do erro, pensar bem de quem errou. Poderia dar exemplos de como aprender a separar o fato da pessoa que realizou? Olha, não fica... Essa questão da dificuldade que você tem, essa dificuldade ela é comum. Todo mundo tem essa dificuldade. A gente, às vezes, já está melhor e tudo, mas é geral, é normal ter essa dificuldade, né? Por exemplo, uma pessoa cometeu algum erro com você. Por exemplo, ela mentiu para você e você descobriu que ela mentiu. E ela mentiu para se dar bem em cima de você, né? Não foi para defender o egão dela e ela se dá bem em cima dessa pessoa. Ela queria te passar para trás. Isso é bem comum acontecer, né? Vive acontecendo. Às vezes você descobre, às vezes você só desconfia, mas acontece. Aí, em lugar de você ficar só pensando mal da pessoa e você ficar pensando mal daquele erro, né? Pensando negativamente daquele erro, poxa, aquela pessoa safada, aquela pessoa queria se dar bem, e quero mais que ela se dane, e enfim, é o contrário, você não pode, cada vez que você fizer isso, e aí é super importante a gente entender esse não pode é modo de dizer, lógico, é porque assim, cada vez que você pensa mal sobre esses assuntos, sobre esses episódios, o mais prejudicado, em primeiro lugar, é você. Porque você vai estar retroalimentando aquele mal que a pessoa que começou. Você vai trazer para você uma coisa que, a princípio, não tem nada a ver.
que o peixe não é seu, o peixe é de outra pessoa. Aí você ganha aquele bagulho, você absorve o bagulho energético de uma outra pessoa, traz para a sua psicosfera e, pior, fica retroalimentando aquilo. Então é preciso a gente entender isso. Não é, em primeiro lugar, não é para você ser bonzinho só com a pessoa. Tem um lado egoísta nisso, egocêntrico. Não é bem egoísta, é egocêntrico, né? Em primeiro lugar, você está defendendo a sua psicosfera, né? E a outra coisa é você pensar bem de quem errou, que daí já é um pouco mais difícil, né? Mas quando você pediu para dar exemplo, né? No caso, vamos considerar que a pessoa mentiu para você, e aí, em lugar de você ficar pensando só mal dela, você vai tentar entender por que aquela pessoa fez aquilo, por que ela precisou fazer aquilo, porque, em geral, as pessoas não se sentem bem de fazer isso. A pessoa, no fundo, ela sabe que ela não foi legal, ela sabe que aquilo também não vai fazer bem para ela, porque ela também vai estar se contaminando de energias negativas, né? Então, você, por exemplo, pode pensar bem no sentido da pessoa resolver aquele problema, da pessoa superar aquele problema que ela tem. Por exemplo, às vezes a pessoa mentiu para você porque ela não queria admitir que ela errou, não é? Ela não queria admitir de jeito nenhum, porque é muito difícil para ela lidar com aquele erro. Então, você pode pensar bem no sentido de ajudar ela a entender que aquilo não é tão ruim assim. Que o pior é ela não admitir que ela errou. Aí sim ela vai estar errando mais. Então, esse tipo de abordagem, de você separar o fato em si da pessoa em si, isso tudo ajuda você a entender as diversas situações nosográficas que possam ocorrer nas suas interações, porque isso é muito comum, né? Todo dia a gente está interagindo com as pessoas e a gente precisa interagir. A nossa evolução, ela ocorre à base das interações. Então, se a gente tem um pouquinho mais de informação sobre isso, no mínimo, se você tem essa informação do conceito de Pensene, não precisa de mais nada. Se você já admite o conceito do Pensene, se você entende que isso é real, que isso é um fato, ou melhor, um parafato, você já tem mais responsabilidade em transformar as suas vivências e colocar em prática aí, usar o prumo ortopensênico, tá certo? Agora, em Paradoxologia, página 3, primeira linha. Você poderia explicar o paradoxo cosmovisibilidade, autorrealismo? Esse paradoxo, ele é interessante. Assim, quanto mais você amplia a sua cosmovisão, mais você também... ele é paradoxo porque é o fora, é o grandão, e é o intra, é o pessoal. Então, quanto mais você amplia, quanto mais você tem uma cosmovisão das coisas, do mundo, das pessoas, mais você vai aumentar também o seu autorrealismo. Mas isso, embora seja alguma coisa pessoal, intraconsciencial, isso também vai se desenvolver. Então, a gente chama atenção para esse intra e esse extra. E fazendo uma conexão com o verbete, o que acontece? A cosmovisibilidade, ela é necessária para você ampliar a sua ortopensenidade. Ao mesmo tempo que o seu autorrealismo, você manter o autorrealismo no sentido de você não fantasiar sobre as realidades em geral, tanto a sua, pessoal, quanto a realidade que você vê em geral, mais importante vai ser para a sua ortopensenidade. Mais importante vai ser para o seu prumo ortopensênico, porque uma coisa depende da outra, né? Você não tem como você ampliar a sua cosmovisão
sem você trabalhar o seu autorrealismo, tanto seu quanto o que você desenvolve em relação aos outros. A ortopensenidade, fundamentalmente, se você está colocando, né, se você está falando, vamos dizer assim, que a ortopensenidade é a qualidade, o efeito, a manutenção da autopensenidade caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes, ou seja, os pensenes retos, cosmoéticos, compondo a condição própria de holomaturidade da consciência, consciência ou consciência, e ela sendo a unidade de medida da cosmoeticologia prática, ela exige uma cosmovisão. É muito difícil você manter uma ortopensenidade sem você desenvolver a sua cosmovisão. É a tal história do exemplo que você perguntou, a teletertuliana anteriormente perguntou. Quanto mais você tem cosmovisão sobre as realidades que circunscreve o seu cotidiano, o dia a dia, as interrelações, mais você vai poder compreender as pessoas e mais fácil vai ser você pensar o bem delas. Se você compreende a pessoa, se você tem cognição sobre o porquê daquela pessoa funcionar daquela maneira, você vai tender a compreender melhor e a tirar mais partido daquela situação. Isso tudo vai convergir para o prumo ortopensênico, tá certo? Então, espero aí que eu tenha ajudado você a compreender essa questão. Pessoal, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, e vamos em frente, mantendo o nosso prumo, tentando manter percentuais de prumo ortopensênico. E muito obrigada a todos. E vamos aos nossos anúncios estatísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 8 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Roberto Laime com a Semana da Seriexologia, a Ângela com o curso Força Presencial e a Dalva com o Painel da África. Obrigado, boa tarde a todos. Meu convite, na verdade, eu falei semana, mas é o mês da Seriexologia. Teremos uma série de atividades envolvendo a pesquisa seriexológica, né? Inclusive, hoje começou o mês com o professor Valdo trazendo algumas pensatas sobre seriexologia. Então, neste sábado, já nós teremos uma palestra online pelo site da Apex, a partir das 15h30, sobre a prospecção seriexológica. Então, nessa palestra, estarei trabalhando dicas sobre estudo e identificação de retropersonalidades, a identificação e reconhecimento de retroforma, a leitura biográfica como instrumento de investigação, né, de personalidade consecutiva, estratégias de viagem, de identificação, de reconhecimento no local onde as retropersonalidades possivelmente viveram, estiveram. Então, a gente vai trabalhar uma série de dicas. Na semana seguinte, a gente vai ter já o lançamento oficial da Consecutivos. E na semana iniciando 19 a 28 de setembro, teremos uma série de atividades, começando com o acoplamentário, com o tema da seriexologia, seguindo de oficinas sobre o parasociometria, sobre autopesquisa seriexológica, workshop de clarividência retrocognitiva e encerrando com o Fórum Internacional de Seriexologia. Então, acompanhe, a gente estará aqui atualizando, tirando dúvidas, porque esse mês realmente a gente está com uma série de atividades sobre a seriexologia e a gente quer que vocês participem, tirem proveito, tirem todas as dúvidas. Afinal de contas, a gente está com esse tema novo, estamos com esse nova, estamos colocando todo o gás, que é um assunto que tem ajudado bastante as pessoas, principalmente em termos de autocognição. Então, não é simplesmente uma busca de
curiosidade sobre o passado, né, da pessoa, mas de autocognição sobre a sua real realidade. Então, contamos com vocês e voltamos ainda durante a semana a refrescar sobre essas atividades desse mês da Seriexologia. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu vou fazer umas perguntas para vocês pensarem e responderem depois para vocês mesmos. Vocês possuem força presencial? Em que nível? O que vocês fazem para desenvolver a força presencial? Já pararam para refletir sobre a importância da força presencial na prática interassistencial de função, de qualidade? E na atuação junto ao amparador de função, a importância da força presencial? Vocês já pararam para pensar nisso? A CIP está oferecendo um curso que responde a estas e a outras perguntas. É o curso Força Presencial, Teoria e Prática. Nesse curso serão apresentadas as bases da força presencial, exercícios simples e práticos, que visam aumentar e qualificar cosmoeticamente a força presencial em fins intraassistenciais. Vai ser administrado pela Anália Maia, dia 13 e 14 de setembro, de 8h30 às 18 horas, no ACIP. Para contato, vocês podem ligar para 2102-1421. Repetindo, 2102-1421. Conto com a presença de vocês. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui para lembrá-los sobre o próximo evento que acontecerá aqui no CAEC, com o painel da África, no período de 13 a 14 de setembro. Os objetivos desse curso será incentivar a africanofilia, oferecer panorama da África a partir de especialistas em diversos assuntos, apresentar a possibilidade de treino da pré-intermissiologia no continente africano e atualizar os interessados nos intercâmbios conscienciológicos internacionais. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autoaceitação Parapsíquica, especialidade Autodiscernimentologia, como a verbetógrafa Juliana Nicolau. Obrigado e boa tarde a todos.